tudo bom? Hoje eu vou falar para você o que fazer para baixar o açúcar do seu sangue quando ele tá alto e o que você tem que fazer para evitar que ele suba de novo. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo. Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho porque eu tenho vídeo novo todos os dias com dicas de boa forma, saúde, nutrição e também de receitas, inclusive receitas para quem é diabético, para quem é pré-diabético, você não vai querer perder. Dá também um pulinho lá no Instagram e me segue por lá, que eu tenho sempre outras dicas e novidades. E não tem como você se confundir, porque é o mesmo nome do canal, @nutricionista Patrícia Leite. Então aproveita e me segue por lá também. Vamos começar a falar um pouquinho sobre essa questão de diminuir o açúcar do sangue. É muito importante que os níveis de açúcar do nosso sangue, de glicose, fiquem estáveis, fiquem dentro de um padrão ideal, porque o açúcar no sangue aumentado, ele é tóxico para o nosso corpo. O açúcar é muito viscoso, vai fazer com que o seu sangue fique mais grosso mesmo, né, de uma maneira assim mais fácil para a gente entender. Então isso, a médio e longo prazo, se você sistematicamente fica com o açúcar do seu sangue aumentado, anos e anos, pode causar alguns dos problemas relacionados ao diabetes. Então é muito interessante que a gente mantenha eles no nível ideal. Ah, Patrícia, quais são esses problemas? A gente já sabe todos esses problemas, todo mundo fala, que a médio e longo prazo, se você mantém ele aumentado, assim, né, muitas vezes por dia, muitos dias por semana, de uma forma rotineira, isso pode causar problemas de visão, pode causar problemas de circulação, pode causar problemas nos seus rins. Então a gente quer manter o nosso corpo sempre funcionando bem, com certeza. E na verdade o grande problema é que muitas pessoas já têm algum tipo de pré-diabetes ou é diabético tipo 2 e não sabe ainda, porque na verdade é muito importante prestar atenção nos sintomas e nos sinais que o nosso corpo mostra pra gente. Antes de começar a te falar isso, quero te lembrar que eu tenho aqui no canal uma playlist inteira falando sobre tudo para diabetes e tem um vídeo muito legal falando dos sintomas do diabetes, onde eu explico a diferença do tipo 1 para o tipo 2. Vou deixar isso aqui embaixo na descrição para te ajudar. Vamos começar a falar então como é que a gente vai fazer para o açúcar do sangue não ficar alto. É bem importante eu relembrar para você que normalmente o período que a sua glicose, o açúcar do seu sangue vai ficar mais alto no seu dia é no que a gente chama de período pós-prandial, ou seja, depois que você se alimenta, mas não imediatamente após. Normalmente é por volta de 2 horas depois da sua alimentação. Isso porque a gente come e aquele alimento que está ali na nossa boca tem que descer pelo esôfago, passar pelo estômago, ir para o intestino, para ir passar para a corrente sanguínea e essa glicose subir. Então, normalmente a gente fala que nessas 2 horas após a alimentação é o período que a glicose, o açúcar do sangue, vai estar mais aumentado. E a gente sabe que o que a gente come vai estar relacionado diretamente com quanto essa glicose vai subir, esse açúcar do sangue vai subir, e com a velocidade de absorção disso, porque isso pode ser mais lento e evitar esses picos tão altos que são perigosos para a saúde, ou isso pode acontecer de uma forma mais lenta, mais gradual e mais equilibrada para te ajudar a manter a glicose e o açúcar do sangue mais estável. Então vamos falar do que fazer para evitar que ela suba de forma muito prática aí no seu dia a dia, algumas dicas que você pode colocar em prática hoje mesmo, para já começar a ver os efeitos. E depois eu vou te falar de fato o que você pode fazer se ela já está alta aí, para baixar o açúcar do sangue. Minha primeira dica para você é muito cuidado com a ingestão, com a quantidade e com a qualidade que você consome de carboidratos. A gente já sabe que os carboidratos são o grupo alimentar que vai ter maior impacto no aumento do açúcar do seu sangue. Então, dependendo do tipo de carboidrato que você consome, mas também da quantidade que você consome, isso vai ter um impacto maior ou menor no açúcar do seu sangue depois da sua alimentação. Então, eu tenho aqui no canal vários vídeos bem interessantes falando sobre índice glicêmico, que é justamente a velocidade de absorção do carboidrato. Eu vou deixar isso aqui embaixo para você. E tem algumas dicas bem interessantes de carboidratos que você pode consumir, enfim. Também esses vídeos vão ficar aqui embaixo. Se você não sabe onde fica a descrição, tem o nome do vídeo aqui, uma setinha, clica ali e vai abrir uma aba onde eu vou deixar todas essas listas de vídeos e vídeos interessantes para você. Vou te relembrar que os carboidratos de menor índice glicêmico são os carboidratos que a gente preferencialmente tem que consumir, principalmente se a gente é diabético, pré-diabético ou quer manter os níveis de açúcar do sangue estáveis. Então, quais são esses? São os carboidratos que vão ter muita fibra ou muita proteína ou gordura saudável ou uma combinação deles.
Então é interessante que a gente consuma, por exemplo, a batata doce, a quinoa, os feijões de uma maneira geral, a lentilha, o grão de bico. Mas não é porque esses carboidratos, aveia, não é porque esses carboidratos são saudáveis que a gente pode consumir numa grande quantidade. Muitas pessoas falam para mim, Patrícia, aveia tem açúcar. Na verdade, a aveia não tem açúcar, ela vai ter um carboidrato e ela tem fibra ali também, tem um pouco de proteína. Então o índice glicêmico dela é mais baixo. O grande problema é que as pessoas acham que a aveia é saudável, eu vou comer 5 colheres de sopa e fazer um mingau. Então a glicose vai aumentar muito. Agora, se você coloca uma colher de sopa, se você coloca com leite de coco, se você bota um pouco de chia, você consegue modular a absorção desse carboidrato de forma para que ele seja absorvido mais lentamente. Então, você pode optar também por fazer uma dieta restrita em carboidrato, uma dieta baixa em carboidrato, que é a dieta low carb, que para muitas pessoas que são diabéticas ou pré-diabéticas tem um resultado excelente. Eu tenho um vídeo aqui, uma playlist inteira já falando sobre tudo sobre dieta low carb. Tenho muitas receitas low carb que podem ser super interessantes para você acrescentar no seu dia a dia. E tudo isso também vai ficar aqui embaixo na descrição para você. Outra dica muito importante para você é para você controlar a quantidade da sua alimentação. Claro que você não vai precisar necessariamente comprar uma balança e ficar, pesando neuroticamente, a ideia não é essa. Mas é muito importante que a gente tenha um mínimo de controle de quanto a gente come. E contar mentalmente mesmo, eu tô botando 1, 2 colheres aqui desse arroz integral, eu tô botando 4 colheres de feijão, para você ter uma ideia, uma noção, porque é muito fácil a gente se perder na quantidade que a gente consome. O diabético que está descompensado sente muita fome, porque a glicose está alta no sangue, mas ela não entra para dentro da célula. Então, apesar do sangue ter muita glicose, seu organismo está com fome, porque a célula não consegue a comidinha dela, que é o açúcar. Então, ela fica mandando aquele sinal de fome o tempo inteiro. Então, o diabético descompensado tem mais fome sim, isso é normal, tá? Isso não é, a pessoa tá falando que tá com fome, tá? Sabe? Não gosto de ouvir isso, porque isso realmente é fisiológico. A pessoa fica com mais fome e às vezes fica mal-humorado, fica irritado, porque quem tá com fome fica assim. Então, é muito mais fácil, nesse caso, da gente perder o controle, né? E acabar comendo demais. Então, é muito importante que você já tenha ali, você já saiba quanto você deve consumir para que o seu açúcar do sangue não fique alto. Você pode começar testando isso. O seu nutricionista da sua cidade sempre vai te ajudar com isso, a calcular melhor a sua alimentação e organizar isso para você. Mas você já pode começar antes de ir para a consulta fazendo um diário, anotando. Nesse dia aqui que eu comi X colheres de sopa, disso, X daquilo, minha glicose ficou tanto. E aí você mede depois no pós-prandial para ver como é que sua alimentação está interferindo. Essa é uma dica muito legal. Outra dica legal é ter muito cuidado com os rótulos dos alimentos, porque quando a gente consome industrializado, às vezes a gente olha a diet. Então, posso consumir uma porção maior disso, mas a quantidade de carboidrato pode ser super alta. Como é o caso dos chocolates diet. Eles não têm açúcar, mas a quantidade de carboidrato é praticamente igual do chocolate normal. Então, é muito interessante que você saiba ler bem um rótulo alimentar. Eu tenho até um vídeo aqui no canal, como não ser enganado pelos rótulos alimentares, e vou deixar ele aqui embaixo para você. Eu sei que essa questão de controle de porção, às vezes, é um pouco complicada. Eu tenho alguns vídeos bem legais aqui falando sobre compulsão alimentar, que pode acontecer também com as pessoas. Vou deixar aqui embaixo para te ajudar, e um especificamente para compulsão por doce, porque eu sei que é muito chato quando alguém fala para você, você não pode comer isso, dá vontade de comer aquilo, né? É horrível. É que nem quando você faz exame de sangue, fala que tem que ficar 12 horas sem comer, vai dar mais fome aquele dia. Então vou deixar esses vídeos aqui para te ajudar e algumas receitas de doce sem açúcar também para ajudar você aqui embaixo. Além disso, de uma maneira de hábito de vida, de estilo de vida, é importante que eu lembre para você que você se manter bem hidratado vai sempre ajudar a manter a sua glicose do sangue mais baixa, porque quando a gente urina mais, o excesso de glicose normalmente vai pela urina através dos nossos rins, ele consegue filtrar isso um pouco, não é o ideal, mas ele ajuda nesse mecanismo de compensação, então se manter sempre bem hidratado é importante. É sempre importante que você tente acrescentar algum tipo de atividade física, porque isso vai melhorar a sensibilização das células-alvo, vai melhorar porque as células musculares durante o exercício físico conseguem captar a glicose mais facilmente, estabilizando melhor os níveis de glicose, de açúcar do sangue.
E além disso, é muito importante que você durma bem, porque quando a gente dorme mal, a gente fica mais estressado e o estresse também aumenta a glicose. Então, tenta manter um estilo de vida mais tranquilo. Eu vou deixar aqui embaixo algumas dicas de como beber mais água ao longo do dia, de como você fazer qualquer atividade física de forma mais prazerosa, né? Dicas aí para você tentar incorporar isso no seu dia a dia, dicas de estilo de vida. E também uma playlist sobre sono e sobre ansiedade, que isso pode te ajudar também. Também é importante que a gente mantenha sempre uma grande variedade alimentar, porque tem alguns micronutrientes que inclusive podem ajudar a melhorar na resistência à insulina, diminuir essa resistência à insulina, melhorar até mesmo a secreção de insulina e manter os níveis de glicose mais estável. Os dois micronutrientes que estão mais relacionados, tem mais estudos com isso, né, falando isso, são o cromo e o magnésio. Eu tenho já aqui no canal um vídeo falando sobre o picolinato de cromo, tá muito legal, vou deixar esse vídeo aqui embaixo para você. E vários vídeos falando sobre o magnésio, tipos de magnésio e tudo mais, que você pode assistir para você saber mais sobre isso. Mas vamos lembrar rapidinho quais são as principais fontes, só para você saber aí no seu dia a dia. E o magnésio pode ser encontrado no feijão, pode ser encontrado no chocolate amargo, em algumas nozes, folhas escuras. Então, se você quer saber mais, assiste os vídeos, onde eu dou mais detalhes, inclusive falo até de suplementação, se for uma questão para você. Então, se o seu açúcar do sangue já está aumentado e você quer dicas, né, de como baixar ele agora, vamos começar falando rapidinho da medicação, porque normalmente os diabéticos têm algum tipo de medicação, seja medicação oral ou a insulina, que é aquela aplicação que faz, subcutânea, do hormônio, que muitas vezes não produz ou está produzindo, mas não está conseguindo sensibilizar. Então, no caso da medicação oral, é bem importante falar para você que tem que ter uma constância na tomada, tem que tomar sempre no mesmo horário, no mesmo dia. E não é interessante que você aumente a dose só porque o açúcar do sangue está aumentado. Se você está tendo sempre o açúcar do sangue aumentado, mesmo fazendo uma dieta certinha, tem que falar com o seu médico que talvez ele tenha que fazer os cálculos e ver quanto vai aumentar do remédio. Nunca aumenta nenhum remédio nem para por conta própria. Com relação à insulina, ela já tem um outro tipo de manejo, porque o diabético tipo 1, principalmente, é um diabético, se ele faz contagem de carboidrato, ele vai saber mais quanto tomar da insulina rápida, normalmente a lenta, ultralenta, o médico vai prescrever uma dose fechada e a ultra rápida ele vai deixar para você modular de acordo com a sua contagem de carboidratos do dia. No seu caso, se você usa insulina ultra rápida, talvez você aumente a dose, se esse for o esquema que você fez com o seu médico, o seu nutricionista. Mas, mais uma vez, se não foi, se ele te deu um esquema fechado de insulina e você não está conseguindo controlar a sua glicose do sangue com a insulina que ele prescreveu e a dieta mesmo, a dieta certinha, talvez ele tenha que reorganizar isso para você. Então, é sempre importante você ir frequentemente no seu médico e ver se a sua dose de medicação está atualizada para o seu peso, para a sua alimentação. Às vezes você está com alguma infecção, está com algum problema que a glicose vai aumentar. Então, lembra sempre que é importante que você siga o esquema que foi seguido, que foi prescrito para você e nunca aumente por conta própria se isso não foi combinado. Ajudar a baixar a glicose também está relacionado com a hidratação, porque, mais uma vez, como eu te falei, quando a gente ingere água, a gente consegue urinar mais e consegue eliminar parte dessa glicose através da urina. Não vai ser milagroso, assim, minha glicose está 250, vou beber um copo d'água e vai abaixar. Não é isso, mas você se manter hidratado urinando frequentemente pode ajudar você a manter os níveis mais baixos também. Claro que o exercício físico pode ser uma opção para você, desde que ela não esteja maior que 250 microgramas por decilitro, porque se isso acontecer, se você principalmente for diabético do tipo 1, você pode entrar em algum risco de cetoacidose diabética e isso é perigoso para você. Então, a glicose está aumentada, está um pouquinho aumentada, você pode fazer uma caminhada, mas também, se a glicose estiver muito aumentada, o ideal é que você não faça exercício físico. Lembra sempre de conversar com o seu médico com relação a isso, porque pode parecer um contrassenso, mas pode acidificar o açúcar, o pH do seu sangue, isso pode ser perigoso para você. Outra questão interessante para falar é que os exercícios devem ser exercícios mais leves e principalmente aeróbicos, porque se seu açúcar do sangue já está aumentado e você faz um trabalho de musculação, pelo estresse normalmente pode aumentar mais ainda o açúcar do sangue nesse primeiro momento.
Então lembra sempre de consultar também o seu profissional de educação física para te orientar com relação a isso. Só para deixar claro para você, o exercício físico sistemático sempre ajuda a controlar o açúcar do sangue. E o exercício físico aeróbico de menor intensidade, quando a glicose do sangue está um pouquinho aumentada, vai ajudar a baixar. O problema é se a glicose do sangue já estiver muito aumentada, acima de 250, acima de 300, que a recomendação é que não se faça exercício físico, tá bom? E também que você não faça exercício de força se a glicose já está aumentada, tipo musculação, enfim, porque isso num primeiro momento pode aumentar o açúcar do sangue. E se ela já está aumentada, não é o que você quer. Então, só para deixar bem claro que o exercício físico é muito interessante para manter a glicose do sangue baixa, mas desde que você tenha um acompanhamento como sempre. Agora, com relação ao chá, tem muitas pessoas que falam que tomam chá de canela, chá de hibisco, chá de camomila, chá verde e vem que o açúcar do sangue abaixa. Esses chás ajudam muito a manter o açúcar do sangue mais baixo de uma forma complementar ao longo do seu dia, complementar com a atividade física bem organizada, com a sua medicação bem organizada, com a sua dieta bem organizada. Mas, assim, não existem estudos científicos que falem que se você tomar uma xícara de chá de canela, por exemplo, o açúcar do seu sangue vai abaixar de 250 para 200, tá entendendo? Não tem um consenso científico de quanto tomar e em quanto tempo isso vai abaixar. A gente sabe que eles ajudam de uma maneira sinérgica a controlar o açúcar do seu sangue, mas eles não são medicação. Então lembra sempre, enfim, de ter um bom senso com relação a isso e não depender disso para manter o seu açúcar baixo necessariamente, porque para algumas pessoas eles têm um resultado muito bom e para algumas pessoas não tem. Então aproveita e me conta aqui embaixo se você já usou algum tipo desses chás para baixar o açúcar do seu sangue e qual foi o seu resultado. Claro que existem estudos em que fazem uma correlação entre o consumo desses chás antes ou durante a refeição e a diminuição da glicose pós-prandial, justamente porque muitas vezes eles ajudam na secreção da insulina, na sensibilização das células-alvo, mas não existem tantos estudos assim que falem desse consumo já quando a glicose está aumentada. Esse é um ponto que eu queria deixar para vocês aqui saberem um pouquinho mais sobre isso. Se você quer justamente essa abordagem mais natural para te ajudar de uma forma complementar a manter sua glicose do sangue mais controlada, eu tenho aqui no canal um vídeo com os melhores chás para o diabetes e um vídeo com as melhores plantas para você acrescentar no seu dia a dia, muitas delas fáceis e que você já deve ter até aí na sua casa. Vou deixar eles aqui embaixo na descrição para você. Então me conta aqui embaixo o que você costuma fazer para baixar seu açúcar do sangue, se você tem o açúcar do sangue alto. Eu vou adorar ver o seu comentário, dá a curtida no vídeo que isso me ajuda muito e compartilha com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!